eu trouxe um conteúdo para vocês aqui, sem mais delongas, que é um conteúdo 100% focado ao aumento de vendas. Então, capricha, cola a orelha na tela aqui, porque o que eu vou falar para vocês hoje é resultado de muita experiência. Só para vocês terem ideia, são mais de 40 mil horas de reunião que a gente fez já com o nosso time de consultoria, ajudando franqueados a venderem mais, somado à minha experiência de franqueador. Eu fui diretor de operação, diretor de expansão, de rede de franquia por quase 5 anos. Então, eu entendo o que você sente, eu sei o que você passa, eu sentei na sua cadeira e o que eu falo aqui é de experiência, não é de ouvir falar, não é de ler em livro, não. E a gente sabe que todos vocês têm uma meta muito clara: ajudar os franqueados de vocês a venderem mais. Eu, uma vez recebi essa demanda, Alexandre, preciso que você aumente o faturamento da nossa rede, faturamento em cima da mesma base em 25%. Galera, eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Eu não sabia por onde começar, mas foi uma grande escola e eu imagino que muitos de vocês estejam naquele momento em que eu estava por um motivo muito simples. Hoje eu só preciso me preocupar com venda. Você tem que se preocupar com tudo. Você tem que se preocupar com a parte didática do seu curso de inglês, você tem que se preocupar com as informações de cozinha, de logística da chegada do seu produto. Você tem um monte de coisa para se preocupar. A gente só fala de aumento de venda e, graças a Deus, a gente consegue, para vários clientes que a gente tem, trazer grandes resultados. Muitos de vocês devem ter recebido esse livro, né? O livro que a gente escreveu o ano passado, Franqueado Feliz Vende Bem, onde a gente conta a história de como nós ajudamos vários clientes nossos a melhorar vendas. Então, seu franqueador deve ter recebido, pegue emprestado, se não, recomendo, por um motivo muito simples. Ele conta o dia a dia, né, que a gente tem na Proselling. Por que então que a gente existe, pessoal? Porque muita gente interessada em comprar uma franquia compra esperando o quê? Cara, vou comprar um modelo de negócio que funciona, que vende, logo, assim que eu inaugurar, vai chover de cliente lá dentro e com o know-how que eu vou aprender da franqueadora, eu vou conseguir vender. Só que primeiro a gente não pode considerar todos os franqueados iguais. O fato é que a gente ensina ele como captar cliente, a gente ensina ele como converter cliente, mas a gente não consegue fazer por ele. Então existe um erro de expectativa. E é com esse erro que vocês têm que lidar todos os dias. É aquele franqueado que muitas vezes veio pela área de expansão, a área de expansão tem meta para vender, achou que aquele cara tinha um perfil legal e muitas vezes, né, acreditou que sim, mas nem o próprio candidato sabe, na hora do vamos ver, se ele está pronto para ter sucesso em vendas. Porque ele ainda pensa com cabeça de quando ele era funcionário. Ele ainda pensa com cabeça de quando as pessoas diziam para ele o que fazer e as metas dele eram muito ligadas a uma atitude única. E quando ele vira dono de franquia, ele tem que ser bom em tudo. Agora, o fato é o seguinte: se ele for bom em vendas, ele vai ter ótimos resultados e vai ter dinheiro para resolver todos os outros problemas. Agora, se ele vender mal, galera, se o faturamento estiver fraco, ele pode ser o cara mais organizado do mundo e a gente sabe que o bicho pega. Bom, palavra-chave. Todo mundo que chegou aqui na hora, deixa eu ver quantos inscritos tem aqui. A palavra-chave é incrível. Ao final da nossa apresentação, eu vou perguntar para vocês qual é a palavra-chave e todo mundo que escrever no chat vai concorrer a um prêmio incrível. Então, quando chegar no final, se alguém chegar no meio, não vai saber que a palavra é essa. Então, parabéns para todos vocês que chegaram na hora. A palavra-chave é incrível. Vou perguntar ao final e todo mundo que responder, a gente vai fazer um sorteio e vai convidar e vai dar esse prêmio aí para vocês, para a rede de vocês, tá bom? Então anota aí, porque vai chegar mais tarde. O que eu queria pedir para vocês, então? Com base, né, na experiência que eu tenho, e eu sei que sentado na cadeira de vocês, hoje é quarta-feira, é tarde, né? Puxa, quem o Alexandre dizendo que sabe as coisas, dizendo que sabe fazer o meu trabalho, dizendo que consegue coisas que a gente não consegue. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta hoje é colaborar. Agora, eu queria fazer um pedido para você. Eu queria pedir que durante esses próximos 45 minutos que a gente tem pela frente,
que você tentasse se esvaziar, que você tentasse se livrar de todos os pré-conceitos que você tem sobre franquia, sobre venda, realmente zerar o que você já sabe, zerar os seus preconceitos. Para quê? Para que no final, quando a gente acabar, você decida o que você quer aceitar e o que você não quer aceitar. Então, nesse momento, só se esvazia, me escuta falar, pode pensar, pode fazer nota, tomar nota. Eu vou fazer algumas perguntas no final, mas para que você consiga aproveitar esse nosso momento ao máximo, eu quero que você não aceite nada do que eu disser e nem rejeite nada do que eu disser. Apenas deixa o conteúdo chegar e ao final você toma essa decisão. Combinado? Isso vai ser muito bom para você. Quando eu faço esse exercício, costuma ser muito bom para mim. Bom, vamos falar sobre aumento de vendas. E todas as vezes que eu chego e digo assim, olha, você é uma unidade, vamos entender o que a gente precisa fazer. Eu preciso entender se as premissas básicas daquela unidade estão sendo atendidas. Porque não adianta eu falar de aumento de venda se ele tem funcionário faltando. Não adianta eu falar de aumento de venda se ele não tem os produtos disponíveis para serem vendidos. Então, ao mesmo tempo que ele tem as premissas básicas lá, eu vou falar sobre algumas premissas básicas que você precisa ter no seu trabalho, que você precisa ter com você para você começar o trabalho de aumento de vendas e começar a melhorar os seus resultados o mais rápido que você puder. Porque o que você vai aprender hoje aqui, você vai usar amanhã já. Você vai tomar nota e amanhã você vai botar em prática e você vai ver o impacto que isso vai causar no teu dia a dia, na tua carreira. Então, primeira coisa que é importante. Você não pode achar que você criou um método, que você tem um jeito de consultoria, que você é bom pra caramba de falar com um franqueado e o que você fez que funcionou com um vai funcionar com o outro. Por um motivo muito simples. Os franqueados, eles chegam na nossa rede com preparação completamente diferente, com base, com histórico completamente diferente. Vou dar um exemplo. Existe franqueado, gente que veio de educação, né, gente que veio de outros segmentos, que nunca mexeu numa planilha de Excel. E aí a gente chega e começa a falar de DRE com o cara. E ele morreu de medo a vida inteira de entrar no Excel. E você está falando de DRE, ele está pensando, meu Deus, como é que esse cara copiou isso e colou ali? Como é que ele fez virar xizinho e puxou para baixo? Ele está preocupado com isso. Tem gente que já liderou pessoas, tem gente que nunca liderou, tem gente que foi liderado a vida inteira, nunca teve segurança de mandar ninguém fazer nada. Então, é muito importante você entender que, imagina que a gente montou um grupo de corrida, tá? Vou montar um grupo de corrida, adoro correr. E aí eu recebo 2 alunos. Um cara que quer perder peso, nunca praticou esporte na vida, não sabe nem amarrar o tênis direito, e você vai ter que ensinar para o cara o básico, a passada. E de repente você pega um outro cara que está querendo se aperfeiçoar. O cara já corre, já treina, já participou de competição, e ele também é seu aluno, porque ele quer ir mais longe. E aí você chega e vai fazer o quê? Vai dar o mesmo treino para os dois. Tá errado. Então, demorou um tempão para eu descobrir isso, porque a pessoa, quando ela não sabe o que ela não sabe ainda, ela tem vergonha de dizer. Quando a pessoa nunca liderou, não entende de Excel, nunca vendeu nada na vida, enfim, quando falta muita coisa básica para ela, ela se sente envergonhada. E aí não adianta, porque você está plantando aquela semente em solo arenoso. A hora que regar, a água vai toda embora. Então, primeira coisa, entenda qual é o nível de maturidade para o seu negócio, o nível de maturidade gerencial, operacional, o básico de cada um ali, para que você entenda por onde você precisa começar. Segunda coisa, tem muito franqueador por aí, e eu já fui um, que transfere no what. Transferir no what cara, vai lá e faz uma parceria com a escola. Imagina quantos alunos tem disponíveis naquela escola lá que podem ser seus clientes. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Né? Vai lá e faz a parceria com aquele mercadinho ali. Meu, o cara não sabe, primeiro que ele não sabe nem começar. Segundo,
Alguém já fez parceria na sua rede e teve resultado? Então, eu quero que você faça uma relação aí de quais são as 5 ações comerciais que você realiza na tua franqueadora que são básicas, que são aquelas que ajudam na captação, ajudam na conversão, ajudam no aumento do ticket médio, enfim, aquelas que são básicas. E junto com o teu time, crie processos claros para cada uma delas. Né? Talvez a gente possa marcar um dia só para falar sobre esse assunto, mas você precisa entender quais são os mandamentos básicos da tua franqueadora para que o cara consiga o sucesso em vendas. Se você não tiver bem desenhado isso, você vai estar falando para ele, ele vai fingir que está entendendo, ele não vai alcançar o resultado e você não vai saber nem como ajudar. Então, se uma empresa é feita de processos e pessoas, os processos precisam estar claros. E eu sei que muitos de vocês devem estar passando a mão na cabeça e pensar, nossa, é mesmo. Quais são, então, os principais que dão mais resultado? E será que realmente eu sei como funciona? E, gente, quando a gente é consultor, quando a gente tem um time de consultoria, muitas vezes a gente não teve um negócio igual o que a gente vende. A gente nunca operou uma franquia igual aquela que a gente vende. Então, se a gente não for muito bom, pelo menos em entender o processo e pegar emprestado isso de quem tem sucesso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque você não está transferindo know-how, você está transferindo know-how. E outra coisa que é fundamental, você não vai conseguir aumentar a venda do seu franqueado se ele não te respeitar. E o único, eu vou falar de 2 coisas importantes aqui para ele te respeitar, mas a primeira delas a gente precisa se antecipar. Né? Todos os franqueadores que eu vejo que não se antecipam, sabe que, nossa, gente, é Dia das Mães, faltam 15 dias e a gente não pensou ainda no que a gente vai fazer? Puxa, tem um novo concorrente entrando no mercado e a gente não comunicou ainda para a rede, né? Como que a gente vai lidar com essa concorrência? Puxa, teve uma nova regulamentação e a gente não estudou ela a fundo. A gente precisa se antecipar. Toda vez que você percebe que os próprios franqueados estão te alertando sobre algo que você devia ter feito, cuidado. Ele não vai respeitar a sua opinião, você não vai conseguir ajudar ninguém a mudar, ajudar ninguém a evoluir, porque ele não te respeita. Como é que eu vou ajudar o cara a vender mais se ele não me respeita como franqueador? Então, todo franqueador de sucesso que eu conheço é aquele cara que se antecipa. Aquele cara que fala, olha, tá aqui um novo produto que a gente vai lançar, mas eu já pensei no fornecedor de embalagem, já pensei na campanha, já pensei em tudo. A gente precisa se antecipar. E, finalmente, não rotule franqueado. Cometi esse erro várias vezes. Gente, eu sei que às vezes a gente faz eventos, a gente fala, é muito importante você selecionar bem o franqueado. Mas vamos lá. Nós estamos em operações. A gente já selecionou. O cara já assinou o contrato. O cara já pagou a taxa. O cara está lá. Nós temos um contrato para seguir com ele. Então não adianta eu dizer, puxa, esse cara aqui está na turma dos preguiçosos. E eu já falei isso muitas vezes, tá? Está na turma dos preguiçosos. Esse cara aqui não tem jeito. A hora que eu rotulo, eu bloqueio a minha imaginação e, acima de tudo, a minha capacidade de ouvir. Então, não rotule franqueados. E eu vou te dar um exemplo, tá? A gente vai falar bastante sobre plano de ação hoje, mas imagina que você chega numa unidade e traça um plano de ação, aí pergunta para o cara, e aí, beleza, vai fazer? Ele fala, vou. Aí ele fala, ótimo, né? Você saiu de lá, passou o dia inteiro com ele, deu aquela consultoria completa para o cara. Aí chega o dia seguinte para trabalhar. Ele fala, bom, então já entendi que eu preciso, né, botar foco no marketing digital. Puxa, mas eu preciso então lembrar de fazer os posts, né? Aqueles posts necessários, né, para essa nova campanha. Mas será que os posts que eu já fiz antes deram resultado? Deixa eu dar uma checada aqui então no Analytics, porque o pessoal da franqueadora falou que eu preciso checar o Analytics, né? E aí, enquanto eu vou fazendo esse trabalho também, tem muita informação ali no Comments. Então, deixa eu ver os comentários que as pessoas colocaram já da campanha passada ou de coisa que está chegando, porque, nossa, não adianta eu fazer campanha e não responder os comentários, não é? Puxa vida, de quem chegou eu preciso providenciar um agendamento, eu preciso providenciar, enviar o convite para aquela pessoa, eu não fiz isso ainda. Nossa, mas eu preciso ver se esse cara que agendou, o que eu preciso fazer para que ele realmente venha, né? Preciso confirmar a visita dele, preciso validar o voucher dele.
Ai, meu Deus, eu preciso treinar minha equipe, eu não expliquei para eles direito. O pessoal da franqueadora veio, conversou comigo, mas eu não expliquei para eles ainda. E minha equipe ainda tão desmotivada. Nossa, não adianta eu trazer mais uma coisa, o pessoal está sobrecarregado. E, meu Deus do céu, tenho que fazer orçamento. É um momento em que a gente pega o cliente e consegue converter esse cara, né? Eu preciso ver se eu estou com qualidade para isso, mas que indicador eu começo? Será que eu começo por conversão? Meu Deus, eu preciso pensar nisso, porque eu tenho que fazer follow-up do meu time. Tem aquela ação que a gente fez a semana passada, o consultor veio. Nossa, mas eu ainda preciso pagar folha, gente. Já está chegando perto do dia 5. Não, aquele cara eu preciso demitir. Mas se eu demitir, como que eu vou contratar o outro? Nossa, eu preciso falar com o fornecedor, meu estoque está ficando vazio. Aliás, está na hora de eu fazer o balanço. Gente, eu preciso fazer cotação com alguns deles. Ai, tem aquele treinamento que a franqueadora falou também que eu preciso fazer. E aí vai. Eu preciso falar com o contador, eu preciso fazer manutenção da loja, tem coisa que está quebrada aqui. Minha campanha, tem uma campanha nova, a gente precisa conseguir divulgar. O DRE, eu preciso entender. Falaram para eu fazer o DRE. E o meu fluxo de caixa, será que eu vou conseguir fazer as contas? Eu não almocei ainda. Já está na hora, no final do dia. Eu não vou conseguir ir na academia de novo hoje. Eu tinha que comprar o presente para o meu filho na semana que vem. Tem plantão? Nem me planejei. Falaram de convenção, gente. Nossa, tem que pegar meu filho na escola e meus pais, faz tanto tempo que eu não janto com eles. Olha, área de lazer eu nem sei mais o que é. E aí, pessoal? A gente olha para o cara que tem. Isso aqui é uma lista pequenininha, mas são as decisões que ele precisa, com as quais ele convive o dia todo, cada um dentro do seu negócio. Quer dizer, muitas vezes ele não é preguiçoso. Muitas vezes ele não é acomodado. Muitas vezes ele só precisa que você ajude ele a ter foco, a colocar foco no meio desse monte de coisa, o que é urgente. Então, para o cara conseguir vender, ele precisa ter tempo para atividade comercial. E é por isso que muitas vezes o começo do nosso trabalho ele é ajudar a organizar a agenda do cara. Não a agenda do dia, a agenda da semana. Esse cara, eu preciso mostrar para ele, ou na semana ou ao longo do mês, aonde ele precisa colocar foco, porque se ele não, se eu não conseguir ajudá-lo a botar foco e a delegar o que é delegável, todos os dias vai ser essa enxurrada. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai trabalhar o dia inteiro. E vai chegar no dia, no final do dia, ele percebeu que ele não construiu, ele não resolveu problemas, ele só trabalhou no que era urgente. Os problemas vão continuar acontecendo amanhã, depois e depois. Por isso que não dá para a gente rotular, né? A gente precisa olhar todo mundo com compaixão. Bom, como eu prometi para vocês, então, a hora que eu entender, né, esse pano de fundo todo aí, eu preciso começar a pensar em quais são os erros mais comuns. Então, eu vou dizer para vocês o que é mais importante para aumentar vendas deles, seguindo aquelas premissas básicas que eu já falei. Tem alguns pontos ali bem importantes. Já tem um mês de trabalho com o que eu já falei até agora, hein? Quais são os erros mais comuns? Que é óbvio que se você não cometê-los, você terá melhores resultados. Então, primeiro erro: estou disponível. Gente, se tem algo que me entristece, é quando eu escuto de um franqueador. Não, Alexandre, toda vez que ele me ligar, a gente está pronto para atendê-lo. Gente, isso é muito longe do que é ser um franqueador. Estar disponível é praticamente assumir um atestado de negligência. E o exemplo que eu dou é muito simples. Imagina que existe um pai, uma mãe, e eles têm um filho, e aí é bom que minhas filhas estão me escutando aqui, e esse filho tem ali 8, 10 anos, mais ou menos, e aí imagina que ele está conversando com o amiguinho da escola. E aí ele fala assim, ai, nossa, ganhei um presente novo essa semana, tô tão feliz. Nossa, ontem eu me matei de comer batatinha frita e Cheetos, porque eu adoro, sabe? Inclusive, nossa, meus pais são muito legais, eu posso comer o que eu quiser. Inclusive, eu posso ir aonde eu quiser. Né? Eles não se preocupam muito com quem que eu vou, com quem que eu volto, né? Meus pais são muito tranquilos, né? Eu tô sempre na casa dos amigos, tal. Chego a hora que eu quero, volto a hora que eu quero. E assim, dinheiro não falta. Precisei de dinheiro, eles me dão. E nossa, eu não fico muito com eles, mas eu tô sempre ganhando um monte de presente.
Aí a amiguinha escuta e fala assim: você é uma sortuda. Olha, meu pai é um chato. Nossa, ele quer saber que nota que eu tirei na prova. E se eu tiver tirado nota ruim, ele me põe de castigo. Ele me tira a mesada. Se eu tiver feito alguma coisa errada, logo, logo, eles me cortam. E, ó, quer saber com quem que eu ando, hein? Não posso ir para qualquer lugar. Fazem questão de me pegar. Parece que não confiam em mim. Fazem questão de me pegar na casa das pessoas e tem hora para voltar. Olha, amiga, eu queria ter um pai igual o seu, viu? Esse meu pai, ele é muito chato, né? Meus pais estão o tempo todo ali na minha cola, não me deixam à vontade. Teu franqueado é assim, né? Se você já leu o livro do Greg Nathan, eu não vou falar do Fator E hoje, mas se você já leu, você sabe que no começo ele se comporta como um bebê recém-nascido, depois como uma criança de 8 anos. E assim, o que ele precisa é que alguém diga para ele o que fazer, que diga para ele como fazer, que desenvolva, que seja rígido, que cobre. Então não adianta você ter o franqueado na tua rede e falar, estou disponível para que ele alcance os resultados que foi prometido na expansão quando você apresentou lá o período do payback. Você falou que o seu negócio retorna investimento de 24 a 36 meses? Então a meta já está traçada. Esse cara precisa ter aquela lucratividade em até 3 anos para recuperar o investimento que ele fez. Tem meta, já nasceu com meta. E se você não tiver em cima, cobrando, exigindo, sendo igual aquele pai, né, que está ali lado a lado, cara, desculpa, você está sendo negligente, você está no caminho errado. Você não está tratando a sua rede com amor. Ah, Alexandre, mas, puxa, é tão difícil. Tudo que vale a pena na vida é difícil. Né? O educar filho é fácil. Qual que é a sua opinião? Bom, segundo erro. Ai, olha, eu fui na unidade e eu dei uma consultoria completa. Olha, eu resolvi um monte de coisa, deixei um monte de coisa para eles fazerem. E aí você sai de lá feliz, né? Montou um monte de plano de ação. Gente, esquece. Lembra daquele quadro dos pinguinhos ali? Escolha um indicador de performance de cada vez. Trabalhe um de cada vez e trabalhe profundamente. Mas, Alexandre, qual que eu escolho? O que vocês julgarem que é o mais importante para o resultado de vendas dele. Tem gente que acha que é captação, tem gente que acha que é conversão, tem gente que acha que é aumentar o ticket médio, tem gente que acha que é reduzir o ciclo de venda. Cada um acha uma coisa. E vou te dizer o seguinte: embora você acredite que você entende do negócio dele muito mais do que ele, se você não desenvolver um plano de ação que faça sentido para ele, ele vai dizer bacana, mas ele não vai realizar. E é aqui que você precisa daqueles mandamentos lá muito bem detalhados. Se vocês terem uma ideia, a gente chama isso de Bíblia comercial, porque são aquelas ações básicas que precisam ser realizadas. E, pô, Alexandre, mas o franqueado gosta de ter ideia. Ele gosta, e ai da gente se a gente não trabalhar com ele junto com as ideias, ele fica frustrado. Exato, ele fica frustrado. Mas eu vou te falar por que ele gosta de ter ideia. Porque toda vez que a gente vai avançar num processo, né, num processo de vendas, a fase final é a fase de negociação e fechamento. É quando o cliente fica inseguro, é quando o cliente precisa tomar decisão. E é quando ele perde a grande parte dos resultados. É quando ele perde. A maior parte das vendas, ela não é perdida na boca do funil. Quando você está fazendo a primeira apresentação, quando você está conversando com o cliente pela primeira vez. É no final, quando você está apresentando o preço e ele tem que pagar. Então, é neste momento que, se ele não souber exatamente o que fazer, se ele não tiver muita firmeza, ele vai perder a venda. E aí acontece o quê? Ele fala, esse jeito é difícil. E aí ele começa a inventar um jeito novo. Uma vez eu escutei de um cara o seguinte, do Paulo Marcum, jornalista, não sei se alguém aqui conhece, mas ele falou assim, falou para mim, se eu e você fôssemos contratados para subir um muro, a gente morria de fome. Eu fiquei olhando para ele e falei, pô, mas não parece tão difícil subir um muro.
Aí ele falou, mas a gente morreu de fome. Sabe por quê? Porque quando a gente olhasse, né, 1.500 tijolinhos, a gente olhar e falar, não, cara, isso vai dar muito trabalho. Deixa eu pensar em criar um molde para ver se eu coloco em placas. Deixa eu ver se eu consigo fazer linhas de 50 e jogar essas linhas, né? Porque eu já vou acomodando. E sabe o que ia acontecer? O prazo ia acabar e a gente não ia ter conseguido subir um muro. Enquanto o cara que conhece disso, que é o pedreiro, ele sabe que o melhor jeito é colocando um tijolo de cada vez com paciência. Então, quando o franqueado procura um jeito diferente de fazer, não é o jeito básico que você ensinou para ele, é porque o jeito básico dá trabalho. E dá mesmo! E dá mesmo! Poxa, o arroz com feijão bem feito dá um trabalho desgraçado, mas você, como um bom franqueador, tem que ser excelente em arroz com feijão. E você tem que repetir o arroz com feijão todos os dias até o fim da vida. E você só pode deixar o cara ter ideia criativa depois que ele aprender a fazer o arroz com feijão bem feito. Bom, Alexandre, então, nossa, olha, montei o plano de ação e dei uma aula para ele. Puxa, foi fantástico. Montei, né? Ele adorou. Tenho certeza que com o plano de ação que eu montei vai ser um sucesso. E eu, quando era, né, diretor de operações, eu ficava feliz quando eu via isso de um consultor. Eu pensava assim, poxa, mas me conta o que você fez. E o consultor contava tudo que ele tinha feito, o plano, né, a engenhosidade, né, os resultados e quanto tempo ele investiu explicando aquilo para o cara. Realmente ele deu uma aula. Só que o franqueado não entendeu nada. E ele não entendeu nada por um motivo muito simples. Você desenhou o plano de ação que você julga importante. E não, você não desenhou um plano de ação com ele. Você desenhou um plano de ação para ele. E isso faz total diferença. Então você tem que chegar no franqueado, ter uma habilidade muito grande de ouvir, e ouvir é um ato de amor. E você só consegue ouvir se você não rotular. Se você rotular, já era. Então a gente precisa dessa humildade. E a hora que você começa a construir um plano de ação junto com ele, aí sim você pode acreditar que ele tem condição de fazer, perguntando se ele sabe, principalmente o como. Então, esse objetivo tem que ser um objetivo combinado com ele. Ele tem que julgar que o objetivo do plano de ação é importante. A escolha do indicador de performance tem que vir dele. E não adianta. Aí você fala assim, mas todo franqueado só quer falar de captação. Beleza. Até a hora que você senta, olha todos os números com ele e diz o seguinte, eu estou vendo que estão chegando X clientes na sua unidade. E existem outras unidades, né, da rede também, que com esta quantidade de clientes conseguem vender o dobro de você. Deixa eu te mostrar. Se você consegue mostrar, ele consegue entender que a captação dele é boa, ele vai falar, é verdade. E aí você vai fazer o seguinte, você vai perguntar. Então, se chega bastante cliente para você, aonde você acha que está o problema? E aí ele vai falar, tá na conversão. Eu sabia, Alexandre. Eu sabia que era ali que eu precisava colocar o foco. Às vezes, ele precisa viver o trabalho de um plano de ação de captação, ele precisa sofrer na pele para entender que o problema dele não é só esse, para entender que, puxa, agora ele está captando, mas a venda não aumentou. E não aumentou por quê? Aí a ficha dele cai. Agora, não adianta você botar o seu dedo no fogo e dizer para ele que queima. Ele precisa experimentar o dedo queimar de vez em quando. Então, a gente precisa dar o direito do nosso filho, muitas vezes, errar. Né? Ele precisa, às vezes você sabe que ele está indo por um caminho que não é legal, mas você precisa, né, em alguns momentos, deixar a pessoa, não é desenvolver, errar não faz parte do processo, então você precisa definir a meta. Mas por que está escrito trabalho entre aspas aqui? Porque não é meta de venda. A venda, ela é resultado. Então, se você chegar e falar, preciso que você faça, que você... o nosso trabalho é um trabalho de parceria, beleza? Beleza. Ok. Qual que é o nosso objetivo?
Queremos fechar 3 parceiros novos por mês, ok? Ok. Aí você vai de trás para frente. Então, considerando a perda, para eu fechar 3, eu preciso conseguir falar com 6. Para eu conseguir falar com 6, eu preciso tentar falar com 12. Então, a gente vai tentar falar com 12 para conseguir fechar essas 3 que a gente precisa, beleza? Aí ele fala, então tá ótimo. Qual que é a meta do trabalho? Entrar em contato com 12 empresas para tentar parceria no mês. Não é fechar parceria com 3, porque o fechar parceria com 3 é um resultado da ação que ele precisa realizar. Então, a de trabalho precisa ser palpável, algo que a gente consiga verificar com ele depois. E, acima de tudo, detalhar o como eu falei lá atrás. Né? É uma injustiça, é uma sacanagem a gente ser superficial na hora de montar um plano de ação. E a gente investe 80% do tempo do nosso trabalho, quando a gente está conversando com um franqueado, detalhando como. Porque a gente sabe as barreiras que ele vai enfrentar, então a gente antecipa. E o que você vai fazer quando acontecer isso? Ah, pô, não tinha pensado nisso. Esse é o nosso trabalho, é conseguir detalhar o como. E quanto que ele precisa investir, dar uma previsão. Cara, esse aqui é um trabalho para fechar 15 parcerias. Então, se você quiser, na parceria, trabalhar com prêmio, cada parceria fechada ganha um prêmio de alguma coisa, uma caixa de chocolate, um serviço. Realmente você vai ter um preço de custo aí de R$200 por parceria realizada, beleza? Beleza. Não, isso aqui, cara, olha, eu acho que você não vai conseguir fazer em menos do que 3 horas por dia. Você tem 3 horas por dia para fazer e combina o jogo. Então, de novo, né? Levei anos para aprender isso, gente. A gente traça o plano de ação de forma superficial, a gente torce para que dê certo, mas a gente não fez tudo que a gente podia fazer para ajudá-lo a dar certo. Então é um ponto importante. E aí fiz um belíssimo plano de ação, o quarto erro. Né? Então, aquele consultor chegava para mim, dava aquela sensação, quando ele contava o plano de ação, de missão cumprida. Agora, você botou um prazo para falar com ele de novo? Acima de tudo, se você botou um prazo, quando você for conversar com ele de novo, você vai perguntar para ele, né? Vamos imaginar que você tem uma vez por mês você tem que conversar com ele. Então, na hora que você desenhou o plano de ação, já combina uma devolutiva para dali a um mês. Aí, dali a um mês, quando você encontrar com ele de novo, se você perguntar para ele, e aí, o plano deu certo? O que vocês escutam no dia a dia? Ah, Alexandre, aquilo não deu certo na minha região, não. Ah, olha, Alexandre, eu tentei, mas aqui não funciona, viu? Deve funcionar com outras unidades, mas aqui não, é nosso cliente, é diferente esse bairro aqui, nossa, ele tem uma coisa muito especial, né? E aí eu vou chegar para ele, se eu detalhei bem o como, eu vou falar, então, beleza. Então você fez, mas não deu certo, né? Me explica o que você fez. Alexandre, eu fui lá, conversei com as empresas, tal. Não, beleza. Com quantas? Eu anotei lá. Você pode pegar as anotações? É importante para mim, né, entender, até para eu conseguir entender o que deu errado. Alexandre, eu vou te falar a verdade, eu fiz com 3, mas eu sabia, né, eu não, sabe quando você não se sente confortável? Eu falei, então não é que na sua região é diferente, é que a gente sabia que para fechar com 3, a gente precisava falar com 15. Agora, se você parou na terceira, como que você vai ganhar experiência no processo? Se você parou na terceira, talvez você tenha falado justamente com os 3 que a gente já colocou na nossa estatística que não daria certo. Então, gente, a gente precisa pedir para que ele mostre, a gente precisa investigar. Aí vamos imaginar, não, eu falei com 15, então me diz o que você falou, como você falou, e o que você deixou lá. E a gente vai vendo se aquilo que nós combinamos foi feito. Provavelmente, nesta conversa, você vai descobrir aonde que ele errou, né? Se ele falar, não, Alexandre, deu certo, não, funcionou, então
me mostra os resultados. Deixa eu ver aqui, com quem que você fechou parceria? Me dá o nome da empresa. Aí, Alexandre, mas isso não é invasivo? Meu, nós estamos ali para desenvolver o cara ou para fazer amigos? Porque se você acha, né, que o teu franqueado vai gostar de você, vai te elogiar para a franqueadora porque você ficou amigo dele, esquece. Ele vai dar tapinha nas suas costas e vai carcar o pau em você quando você virar as costas e for embora. Né? Por quê? E aí eu vou dar um segundo exemplo. Falei do pai ali. Todo mundo, né, deve lembrar de um professor muito bacana, muito bonzinho, e deve lembrar de um professor casca grossa. E o casca grossa é aquele cara que a gente xinga o ano inteiro. É aquele cara que deixa a gente de recuperação, que faz a gente perder noites de estudo, que faz a gente se matar no fim de semana, que deixa todo mundo apavorado. Aí acontece o quê? Chega no final do ano. E ao final do ano, você olha para trás e que conclusão que você... Qual é a tua avaliação? Ah, esse cara me ensinou. Arrancou meu couro, mas com ele eu aprendi. Agora, aquele outro bonzinho, cara, eu nem lembro do que ele deu, porque a sala ficava uma zona, ele ficava falando, ele não estava nem aí se a gente prestava atenção ou não. Então, olha que loucura. Na hora é legal, na hora é oba-oba, mas quando a gente fecha para balanço, o que vale? Vale quem agrega, vale quem desenvolve, quem tira da zona de conforto. E esse é o seu trabalho em vendas. Se o cara estiver na zona de conforto, significa que ele está fazendo o que ele sempre fez. E o seu desafio é conseguir fazê-lo ir além. Mas você fala, o cara é meu brother, né? Eu saí de lá, falei o quanto que a unidade dele tá linda, né? O quanto que ele é incrível, falei o quanto que é bacana, o quanto que foi bom passar ali com ele. Putz, sabe quando você sente? Eu gosto do meu trabalho, porque eu sinto que a gente está entre amigos, né? E aí eu digo o seguinte, você ajudará no desenvolvimento se você der para ele as ferramentas que ele precisa e não é tapinha nas costas. Então, a gente precisa cobrar, a gente precisa exigir, a gente precisa acompanhar os planos de ação, mas a gente precisa aprender a celebrar pequenas vitórias. Muitas vezes a gente está olhando o grande número, mas a gente não olha um pequeno avanço. Então, preste atenção, ouvido atento. Toda vez que você identificar pequenas vitórias, celebre junto com ele, para que ele consiga ganhar confiança. Segunda coisa, quando a pessoa, né, o franqueado, ele não tem um ponto de chegada, quando ele não tem nada inspiracional na vida dele, a vida fica muito chata. Né? Principalmente para o cara que está vendendo pouco. Então, você precisa ajudar esse cara a sonhar mais alto, precisa ensiná-lo a sonhar. Né? Você precisa dar exemplo de outras pessoas que sonham, precisa ajudá-lo a tangibilizar o sonho, fazer conta com ele, transformar o atingimento da meta, né? E mostrar para ele que é possível sonhar. Ensine-o a sonhar. Peça para ele escrever, porque a hora que ele estiver trabalhando por um propósito, ele consegue ir muito mais longe, e quando ele vai dormir, ele sente o seguinte: hoje eu dei mais um passo em direção ao meu sonho. Quando ele acorda e pensa o seguinte: ufa, mais um dia, vai ser pedreira, mas vai valer a pena. Né? Eu vou conquistar a viagem que eu quero, eu estou conseguindo juntar para comprar, trocar de casa, eu estou conseguindo juntar para comprar minha primeira casa, para trocar de carro, enfim. Né? O nosso trabalho é ajudá-lo a isso. E outra coisa que é muito importante e que eu aprendi com todos os empreendedores de sucesso que eu já conheci. O cara não se abate quando ele perde. E as pessoas acham que não bater meta um mês é o fim do mundo. Né? As pessoas acham que não conseguir executar um plano de ação é horrível. Que às vezes ter um problema com o cliente, ter que devolver dinheiro, nossa, que porcaria de negócio eu tô, tanto trabalho, tive que devolver dinheiro. Pessoal, faz parte. O risco está alinhado com o benefício. Eu preciso aprender a ganhar, é muito fácil. Agora, aprender a perder e entender que faz parte da vida é chave, é fundamental. Então,
ele vai ter derrotas, te garanto. E quando ele tiver derrota, ele precisa de você estar do lado dele e mostrar para ele o lado bom da derrota. Olha, entendo que você perdeu, mas, cara, faz parte, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O que a gente aprendeu com isso que a gente pode melhorar? É isso. Não rotular, não dizer eu avisei. Essa frase jamais. Eu te disse que isso ia acontecer. Isso destrói qualquer relacionamento, né? A gente não está lá para isso. E ouvir de verdade é mais ou menos aceitar a proposta que eu fiz para vocês, né? É chegar lá e se esvaziar. Eu já peguei muita gente difícil, e quando eu digo difícil, com aquela carga pesada, né? Com aquela postura pessimista, pessoas que dizem não para tudo. E qual que é o nosso trabalho? Chegar para o cara e falar, por que né? Você reparou que você disse que não ia dar para a primeira coisa que a gente falou, depois disse isso também não consigo, isso também não consigo, né? O que você acha que está te impedindo de conseguir evoluir? Sabe um papo gostoso assim, da gente botar as cartas na mesa, né? Ele merece isso. E aí, quando você celebra pequenas vitórias, aí sim, e isso é muito diferente de elogiar. Você chega para o cara e fala, tá vendo? Né? Com esse trabalho que você fez, você já conseguiu um avanço. Olha, segue e vamos pensar no que mais que a gente vai fazer. Não abandone esse processo, mas vamos pensar onde mais a gente vai colocar energia, porque você está no caminho. Ele precisa começar a confiar. Isso é uma característica de quem está aprendendo a empreender, que é confiar em si mesmo. E as pessoas que não confiam em si, elas acabam procurando a aprovação de todo mundo o tempo todo. E você precisa mostrar para o cara que ele, como empreendedor, ele tem como enxergar o que realmente importa, né? E é a hora que ele consegue ver isso que ele começa a confiar. Isso tudo, pessoal, a gente aprendeu, né, no Mac Pro, que é o método de aceleração comercial que é descrito, né, no livro. Vamos ter que mudar esse número aí, porque não são 12 anos, amanhã a ProSelling faz 13 anos, mas para você se basear, né, como que a gente trabalha o nosso método? Primeiro, a gente ajuda a identificar o sonho de cada um. Depois, a gente transforma esse sonho em meta. Pô, quero comprar uma casa? Beleza. Quanto custa a entrada dessa casa? Ah, custa 100 mil reais. Poxa, quanto? Então, você comprar essa casa de 1 milhão, primeiro você precisa juntar 100 mil. Quanto você acha que você consegue juntar com lucro extra a mais para conseguir acumulando o dinheiro dessa casa? Ah, cara, eu acho que eu consigo juntar uns 5 mil por mês. Poxa, que legal, 5 mil é bastante. Significa então que em 20 meses, né, de 5 mil reais que você vai guardando todos os meses ali, você consegue dar entrada na tua casa. Vale a pena lutar 20 meses por esse desafio? Vale. Então, beleza. Vamos entender agora qual é a sua meta do mês e qual é a sua meta por semana. E aí, como a gente falou, a gente escolhe um KPI e a gente traça o plano de ação em cima daquele KPI. Quando ele fala, puxa, não deu tempo, aqui eu não consegui, aqui é diferente, a gente entende que ele tem ou realmente um problema de falta de organização, né, falta de priorização, ele tem um problema de falta de autorresponsabilidade, ele sempre acha que a solução está no outro e não nele, e aí realmente a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento de gente. Ufa, dá até tempo de responder algumas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eneida disse muito bom. O Robinson Manarini disse perfeito. A Paula Lacerda disse verdade. Pessoal, eu vou perguntar então qual é a palavra-chave e todo mundo que responder aquela palavra-chave que a gente combinou lá no começo, todo mundo que escrevê-la aqui vai concorrer. A gente vai pegar essas pessoas, mas tem que ser já. Eu vou dar 10 segundos. Todo mundo que escrever aquela palavra-chave que nós combinamos no primeiro slide irá concorrer. Os 10 primeiros nomes aqui. Pronto. 10 primeiros. Assim, não dá para todo mundo repetir. Olá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, esse Israel tá o bicho, Israel. Israel respondeu para um monte de gente já. Calma, Israel.
Israel, Paula, 9, 10. Maravilha. Já vamos pegar os 10 primeiros aqui. Franquia Studio Develop, incrível. Para quem não está entendendo nada, quando a gente começou a live, a gente disse que quem respondesse ao final a palavra incrível iria concorrer a um prêmio. E esse prêmio é 1 hora de reunião diagnóstica com você e com mais quem você quiser da tua empresa, onde você vai falar quais são os desafios de venda que você enfrenta com a tua rede, e a gente vai te dar 1 hora de consultoria gratuita de por onde começar. Então, vai ser um diagnóstico legal, e esse diagnóstico termina com uma recomendação bacana, tá? Adorei enriquecer, NW Franquia Contábil na Ativa, quem mais presente aqui? Aline Martins. Ah, bacana, Aline. Tá tudo salvo aqui, pessoal. A gente sabe quem são, não é? Muito obrigado a todos. Agora, eu queria abrir para perguntas. Queria pedir de coração, a gente sempre esquece que se você gostou, curta no sininho, que depois você compartilhe o link ali. Eu sempre esqueço de pedir. A nossa página do Instagram cresce e a nossa página do YouTube é pequenininha, com um monte de live que a gente já fez. Era para a gente ter muitos seguidores, mas eu acho que a gente tem 50, 60, porque eu sempre esqueço de pedir. Então, calma, Carla, calma. Nós vamos fazer a conta aqui, Carla. Teve gente que respondeu um monte de vezes a palavra incrível, então nós vamos sortear os 10 primeiros, tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Né? Ainda temos 5 minutinhos aqui, senão a minha proposta hoje era ser conciso, ser objetivo e realmente entregar. Né? A gente queria entregar conteúdo para que vocês pudessem aproveitar amanhã, né? Chegar lá e conseguir dar um show, porque se eu tivesse todo esse conteúdo que eu tenho hoje, minha vida teria sido bem mais fácil. Eu trabalhei na Sorridentes, trabalhei com a Carla, e quem conhece a Carla sabe que ela tem muita energia. Um dia ela chegou para mim e falou: Alexandre, nossa meta esse ano é crescer 25% a nossa base. Eu falei, mas pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Né? Ah, não sei. Né? Esse é o teu trabalho. Eu fiz 3 meses de reunião de dia, de tarde e de noite. Né? Até conseguir falar com... A gente tinha acho que 160 franqueados naquela época. Então eu tive uma pessoa só para me ajudar com os agendamentos, e eu ia conversando com todos eles. E pasmem, né? Uma coisa difícil de fazer, que para eu crescer 25%, eu pensei o quê? Eu vou traçar uma meta com eles. E essa meta ela tem que ser pelo menos 25% maior do que a meta do ano passado, porque se não for, como é que eu vou conseguir crescer 25% a mesma base? E era muito difícil conseguir fazer as pessoas se comprometerem a crescer 25%, por um motivo muito simples. Eu queria que elas se comprometessem por mim. Eu queria que elas se comprometessem pela empresa, porque a gente queria a meta de 25%, e não porque estava vinculada a algo que era importante para eles. Sim, Fernanda, o conteúdo ficará disponível. Legal. Deixa eu ver a Arena Crossdog. Fala, meu amigão. Como criar um plano de premiação de vendas para os franqueados. Muito bom, Tiagão. Vou te dizer como que a gente costuma fazer, tá? Primeiro, você precisa pensar o que você quer aumentar. É venda absoluta, venda final? Beleza. Então, campanha ali com venda final. Só que, se for em aumento de faturamento, existem unidades que são muito maiores, outras que são muito menores. Então, você vai ter que tentar clusterizar isso. Por quê? Senão, se você fala assim, não, vou considerar crescimento. Um cara que fatura 1 milhão, para ele crescer 10%, é muito mais difícil do que para o cara que fatura 50 mil. O cara que fatura 50 mil faz uma açãozinha ali, cresceu 10%, beleza. Então, não dá para fazer só por percentual. Bom, então vamos fazer por venda absoluta. Aí inverte. Porque o cara que vende 1 milhão, para ele vender 1 milhão e 30, excelente. Para o cara que vende 50, para ele vender 80, é um parto de um javali selvagem. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, clusterizar. Aí cada rede usa por tamanho de faturamento, por oportunidade de mercado, por tamanho da unidade, por região. Então, tem várias formas diferentes de clusterizar para a gente tentar fazer ficar justo. E aí,
a gente precisa pensar num prêmio bacana, né? E esse prêmio ele tem que ter, ele tem que fazer sentido. Só que uma pergunta importante: você, Thiago, que tem o Arena Cross Dog, esse teu objetivo, você acha que ele está ligado ao franqueado ou você acha que quem vai fazê-lo acontecer é o tutor dos animais? É o cara que toma conta ali. Quem é o cara, né, responsável que faz acontecer? Porque você pode fazer uma campanha e dar o prêmio para um, ou você pode fazer uma campanha e dar o prêmio para o outro. E às vezes, motivar o time do franqueado vai trazer mais resultado para você do que o contrário. E finalmente, né, a gente precisa conseguir fazer com que as pessoas vivam a campanha. Ninguém vive uma campanha que você manda por e-mail. É ilusão sua. Ah, mandamos a campanha, o cara vai ler e vai ficar pilhado. Aí ele vai imprimir o e-mail, vai colar ali e vai pensar: nossa, vou ganhar a campanha. Não. Ele vai ler o e-mail, ele não vai entender, ou ele vai imprimir, vai deixar lá e vai esquecer do seu e-mail. Então, a gente precisa ser muito bom de comunicação. Né? Para que uma campanha faça sucesso, você precisa fazer com que os franqueados vivam a campanha. Né? Você precisa ter vários pontos de contato falando sobre a campanha. Você precisa dizer como está indo a campanha, do começo, do meio, no fim, vários momentos diferentes. O cara tem que viver. Campanha nenhuma funciona se você mandá-la por e-mail. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É isso aí, Glavio. Consultoria, cara. Hoje a gente chegou aqui generoso para entregar mesmo, tá? Betânia, ainda não temos consultores na NUT. Fazemos grupos e ações para grupos conforme os KPIs. Isso ajudaria? Grupos e ações para grupos ajudaria, né? Se os grupos tiverem momentos parecidos. E aí eu vou terminar dizendo uma coisa para você, Betânia. Quando o franqueado está começando, é um franqueado novo, ele ainda não domina a operação. Então, o trabalho que você precisa fazer com esse cara é ajudá-lo a ficar bom na operação, no dia a dia. Ele tem que, como franqueado, saber como ser excelente no caso da NUT, né? Ele precisa saber que o time dele está uniformizado, não está no WhatsApp, está preparando o produto na hora correta, está oferecendo, né, para a pessoa ali experimentar quando ela está passando, fazendo o básico bem feito. Depois que fizer o básico bem feito, um ano e meio, você pode começar a chegar para ele e falar sobre ação de parceria. Você pode começar a falar para ele, olha, agora que você está vendendo bastante, né, dá tempo de você colocar uma pessoa a mais no teu time para te ajudar a tomar conta do seu segundo, terceiro quiosque. Né? Agora, o cara tem um quiosque só, não adianta, não tem muita gestão para um quiosque só, é operação mesmo. Mas a gente precisa fazer esse cara sonhar com o crescimento da rede, se você conseguir descobrir o que é importante para ele. No final das contas, pessoal, pessoas. São pessoas que merecem o nosso carinho, a nossa compaixão, merecem o nosso amor, merecem o nosso cuidado e o nosso interesse genuíno de desenvolvê-los. Desenvolvê-los. E ao final, você precisa aprender a explicar os processos. Como fazer as coisas bem feitas. Porque, no final das contas, uma empresa é feita de processos e pessoas, e o nosso trabalho é ajudar com que os dois corram de uma forma perfeita. Pessoal, vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Vou fazer o sorteio. Vou comunicar as pessoas ali ou no grupo, ou vou comunicar por e-mail quem foram as unidades sorteadas, tá bom? Vou contar aqui, é público, então todo mundo sabe. Vou contar aqui e depois vou colocar no chat quem foram, no WhatsApp ali no nosso grupo, quem foram as unidades sorteadas, tá bom? Então ainda não sai do grupo não, tá? Um beijo grande, espero que tenham gostado. Mês que vem tem mais, provavelmente com um tema parecido, mas abordando outros aspectos de como aumentar a venda dos seus franqueados, que é o que a gente ama fazer. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e até o mês que vem. Espero todo mundo aí
E se você gostou, compartilha, que a gente acredita muito nisso. Quanto mais gente souber o que a gente aprende, mais a gente está ajudando o próximo e tudo volta, né? A lei da reciprocidade, ela funciona, é nisso que a gente acredita. Fiquem com Deus!